Este vídeo é dedicado a todos aqueles que têm a árdua tarefa de tomar decisões e, no caminho, convencer os chefes a fazer aplicações, a investir. A gente sabe que, normalmente, o fator financeiro é um fator crítico. Então, muitas vezes se cai na armadilha de se tratar da questão de modo financeiro, uma abordagem financeira. Eu vou passar para vocês 5 técnicas ou 5 questões para você pensar antes de tentar convencer teu chefe. Eu sou Jorge Valim e este é mais um vídeo para te ajudar no dia a dia corporativo. Pode ser que sirva também na vida pessoal. Você pode precisar desses recursos, desses argumentos, para se convencer a investir. Acompanhe o vídeo até o final e veja todas as técnicas. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o teu like e acionar o sininho para receber as notificações. Tem este vídeo e tem muitos mais que podem te ajudar. A tua formação depende de cursos, mas algumas dicas são muito relevantes. O primeiro ponto fundamental para que alguém consiga convencer a chefia ou convencer qualquer pessoa é a autoridade. É preciso que a pessoa que está tentando convencer seja compreendida como uma pessoa que entenda do assunto e tenha condições de passar uma informação fidedigna, confiável, atualizada. Porque se você não for uma pessoa vista como confiável, você nunca vai convencer alguém de alguma coisa. Então é primeiro preciso construir a autoridade. Se você quer convencer teu chefe ou a qualquer pessoa, demonstre que você é uma pessoa que entende do assunto, sabe o que está falando, conhece de tudo que circunda a decisão e é capaz de fornecer uma ideia bastante boa para ajudar a organização ou ajudar a pessoa. A segunda dica é: aborde a melhoria de processo. Me dizem que nem todo mundo sabe o que é processo. Processo é qualquer coisa que você faz. Você recebe informação, um pedido, um material e entrega alguma coisa. Então, isso é um processo. Não importa se você é um entregador de carta, se você é o projetista de uma grande organização, ou se você é o dono, o diretor de uma empresa que precisa gerenciar o dia a dia. Processo é o que você faz. Então, é preciso que você forneça informações para a pessoa que você está querendo convencer de que o processo vai ser melhorado. E como é que os processos são melhorados? São gastos menos recursos, é feito mais rapidamente, os resultados são melhores, a eficácia é boa e a eficiência é melhor. Entre trabalhar com os dois, trabalhe com a eficiência. Então a segunda coisa principal a fazer é demonstrar que, usando esse novo recurso, esse novo método, esse novo artifício, você vai ter melhores resultados. Porque no final das contas, acompanhando os vídeos anteriores, você lembra que para você ter sucesso, você precisa entregar produtos adequados ao uso e que satisfaçam a todos, inclusive os que produzem. Se você melhora o processo, você melhora a tua resposta. E isso aí é um fator muito importante para a tomada de decisão. Terceiro ponto, a melhoria nos recursos humanos. Tem gente que não gosta dessa palavra recurso humano. Não, são pessoas, são colaboradores, são indivíduos. Eu vou usar recursos humanos, que é um termo antigo, mas eficaz. Quando eu falo recursos humanos, você sabe de quem eu estou falando. Das pessoas que atuam no processo. Você já se mostrou uma pessoa competente, que sabe o que está dizendo. Mostrou que o processo melhora. O processo fica mais ágil, mais enxuto, os resultados melhores. Então você agora mostra que as pessoas ficam melhores. Você vai abordar sobre o ponto de vista de satisfação das pessoas, fidelização no trabalho, mais comprometimento, mais envolvimento e melhor perfil. É muito ruim você trabalhar com pessoas que não atendem adequadamente, atendem meia boca, vamos dizer assim, no popular. São pessoas que estão ali na falta de outra pessoa. Então, se você conseguir demonstrar que o que você está tentando implantar, tentando implementar, tentando comprar, melhora as condições das pessoas, então isso aí vai ser um item muito relevante, porque vai fazer com que a pessoa responsável pelas decisões tenha um bom argumento, muitas vezes para convencer até quem está acima dele. Melhoria de processo e, distintamente,
melhoria dos recursos humanos. Uma coisa não se confunde com a outra necessariamente. Até tem alguma relação, mas não é a mesma coisa. Você é uma pessoa capaz, competente, que dê uma informação de que o processo vai melhorar e que as pessoas vão melhorar o rendimento. Agora começa a hora de você vir pelas beiradas falando sobre a parte de preço. Nessa hora é bom você ter um bom demonstrativo sobre quanto é sem e quanto é com. Quanto custa sem e quanto custa com. Vou dar um exemplo para vocês. Em uma das empresas que eu atuei, eu era o responsável pelos treinamentos. E na época, há muitos anos, né, era difícil você dar um treinamento do falado, de como a gente chama de cuspe-giz, né? Você fala e escreve num quadro, apaga, tudo. Então, recursos visuais são muito mais interessantes. E eu propus ao dono da empresa que a gente comprasse o Data Show. Olha, quanto custava o Data Show? Na época não era barato, né? Hoje não é barato ainda, mas você encontra soluções mais baratas. Mas na época tinha um preço razoável. Vamos dizer que na época fosse 5 mil reais. O dono da empresa, 5 mil reais, não tem como a gente ter outra condição, não tem como a gente fazer como está fazendo até agora. Tudo bem, sem problema, você não quer investir agora, tudo bem. Mas faz o seguinte, eu trouxe aqui já a previsão de gastos para o ano nos treinamentos que a gente vai dar. Aí você já me autoriza aqui o aluguel do Data Show, que a gente sempre aluga, né, quando precisa usar. Aí o total do aluguel para aquele ano seria alguma coisa em torno de 18, 20 mil reais. Quando ele viu o preço, ele disse, 18, 20 mil reais? Não é melhor então comprar um? Pois, foi o que eu falei no início. Então, pessoal, você tem que mostrar que o novo recurso é econômico. É mais econômico do que você gastaria sem o recurso. Uma abordagem financeira, neste ponto, ela se torna muito relevante. Muito melhor para que a pessoa que toma decisões consiga dar uma solução, consiga se convencer que efetivamente o investimento é válido. Só nesse ponto, quando a pessoa já viu que vai melhorar o processo, vai melhorar as pessoas e vai melhorar os custos, aí você vai para a quinta dica. A quinta dica, para fechar, vai ser importante porque ela vai demonstrar a diferença entre o custo e o valor. O valor você já apresentou mostrando que vai ser útil para melhorar o processo, útil para melhorar as pessoas e vai trazer economia. Mas, ainda assim, muitas das vezes, o valor é muito alto. Como é que você demonstra que o valor não é tão alto assim ou o valor está nas melhores condições? No mínimo, você vai ter que fazer vários orçamentos, várias cotações. Como é que você faz? Você procura itens similares, você procura concorrentes e procura demonstrar que aquele valor está em melhores condições. Agora, quando você faz isso, você tem que levar em consideração o seguinte: nada é exatamente igual. Tudo apresenta algumas vantagens, ou pretende parecer vantagem. Mas, será que na realidade você precisa daqueles pacotes que vêm embutidos junto com produtos ou serviços que você compra? Você vai ter um resumo diário das notícias dos Estados Unidos. Se eu não for trabalhar com a economia mundial, se meu processo não tiver interferência, não adianta nada. Uma assinatura anual será que eu preciso dessa assinatura? Você tem que tomar cuidado também com as armadilhas embutidas. Muitas das vezes, pessoas que vendem serviço ou produtos podem estar embutindo valores completamente reais. Uma vez eu estava gerenciando um processo de implantação de normas de segurança e ambiental. O que aconteceu? O pessoal apareceu para mim com uma conta para fazer as placas de sinalização. Importante, tem que ter sinalização, tudo, concordo com essa legislação, tem curso na área. Então, vamos ver as placas. R$25 por placa. Era um prédio de 4 andares, tinha muita placa a ser colocada. Me bateu na cabeça que R$25 por placa não era um preço muito razoável. E eu fui fazer uma cotação, procurei saber quanto custava. No mercado, cada placa custava R$6, R$7. Se eu comprasse a quantidade que eu ia comprar, ia custar 5. E o preço que me ofereceram foi 25. Então, a empresa era minha? Não. A responsabilidade era minha? Não. Mas como gestor de uma organização, eu precisava saber se as coisas estavam realmente interessando a organização. Naquele momento, eu era a organização. Muitos serviços são prestados muito pro forma. Nós tivemos serviços prestados onde são projetos, mas o pessoal se esquece de entregar o documento. Programas, quando você compra um programa, a pessoa não te entrega o programa fonte. Quando você compra um projeto, a pessoa se esquece de entregar plantas, as plantas modificadas. Então, várias armadilhas que existem no meio do processo para que você tenha custo maior. Tenha esse cuidado, mostre para a sua chefia, ou mostre para a pessoa que você está querendo convencer de que a forma como você fez está sendo mais interessante, e você
tem mais chance de sucesso. Recapitulando, você tem que ter uma pessoa que tenha autoridade para que seja bem aceito. Você tem que demonstrar que o teu processo novo vai ser melhor. Você tem que demonstrar que as pessoas que vão atuar no processo vão ser melhores. Você vai ter que demonstrar que os valores vão ser menores e que dentre as soluções possíveis para você fazer todas essas melhorias, você encontrou mais em conta. Ao invés de fazer uma demonstração de que custa barato, que não quer dizer nada, você fez toda uma demonstração de que apresentou uma solução que atende bem a empresa. Gostou do vídeo? Dá teu like, se inscreva no canal, sininho e acompanhe todos os vídeos. Eu já fiz muitos vídeos, muitos outros virão. Veja o que te interessa. Com certeza tem bastante vídeo que te interessa. Até a próxima.